Olá, ilustres! Eu sou Felipe Barbosa e hoje estou aqui para a gente conversar sobre o Decreto-Lei número 22 de 2020 da Prefeitura Municipal de Estância Velha. Este decreto, que está aqui na minha mão, ele trata sobre as restrições às atividades privadas em todo o território do município. Veja que esse Decreto 21 já vinha trazendo restrições, mas de uma forma mais de recomendação ao comércio do município. No entanto, hoje, dia 23 de março, este decreto número 22, ele passa de restrições a imposição. Então eu vou ler com vocês algumas partes que eu achei importante deste decreto número 22, alguns artigos, alguns incisos que dizem respeito ao comércio no município e as suas sanções. Vamos então ao artigo 1º. Além das medidas aplicáveis ao município constantes do Decreto Municipal 021, ficam determinadas com o objetivo de isolamento social no âmbito do município por período indeterminado as seguintes medidas. Inciso 1. Fica determinado o fechamento de todas as atividades comerciais, industriais e de prestação de serviços privados, à exceção de farmácias, clínicas de atendimento na área da saúde, mercados, padarias, açougues e fruteiras, fornecimento de gás, lavanderias, serviços de higienização, órgãos de imprensa, segurança privada, instituições bancárias e serviços de manutenção das atividades descritas no item 3, que nós vamos ver a seguir. Inciso 2. Fica determinada a vedação de consumo de alimentos e bebidas em restaurantes e lanchonetes, sendo permitido apenas o serviço de drive-thru e teleentrega. Aqui a gente já começa a ver uma situação. Restaurantes, até sexta-feira, até sábado, tinha ainda essa questão de poder almoçar fora. A partir de hoje, segunda-feira, já não teve mais. Hoje, apenas o serviço de entrega, ou se você for lá buscar o alimento. Mas a grande maioria dos restaurantes da cidade acabou optando por fechar. Inciso 3º. Fica proibida a realização de eventos e de reuniões de qualquer natureza, de caráter público ou privado, inclusive excursões e cursos presenciais. Inciso 5º, vocês vão ver que eu vou pular alguns, tá? Inciso 5º, fica determinado que os fornecedores e comerciantes, excepcionados no inciso 1, estabeleçam limites quantitativos para a aquisição de produtos essenciais à saúde, higiene e alimentação, sempre que necessário para evitar o esvaziamento do estoque de tais produtos. Esse inciso 5º, para mim, teve uma redação muito bem redigida, pelo simples fato de que é uma norma social isso. Nós, como seres humanos, deveríamos entender que ao ir no mercado, ao ir numa padaria, ao comprar produtos de higiene, nós deveríamos saber a quantidade necessária para nós, para a nossa família, e não essa questão de ter que pegar tudo como um desespero. Veja que cada vez que isso ocorre, pessoas, famílias vão no supermercado, vão às farmácias comprar e não tem. Não adianta apenas a sua família se higienizar, não adianta apenas a sua família ter alimento, porque se essa outra família não tem, o que vai acontecer? Elas vão ter que sair na rua mais vezes, elas vão ter que comprar mais produtos, e isso gera contaminação. Tá errado. Essa é uma norma social que nós deveríamos ter como padrão, mas infelizmente, tendo em vista a situação que isso não aconteceu e todo mundo viu as fotos e viu vídeos e até presenciou em filas em supermercados de pessoas comprando 10, 15 álcool gel, papel higiênico e água, etc. Arroz, por exemplo, os supermercados não tem mais arroz. Devido a essa situação, então esse decreto vem dizer, nesse inciso 5º, que os supermercados, padarias, farmácias e essas empresas privadas podem sim, então, dizer quantos produtos cada pessoa pode levar. Infelizmente, teve que vir por decreto isso. Inciso 7º. Fica determinado que o transporte coletivo e de passageiros público e privado, urbano e rural, seja realizado sem exceder a capacidade de passageiros sentados, podendo o serviço ser realizado em horário diferenciado. Depois, tem vários outros incisos falando especificadamente do transporte público, mas o que nós devemos saber é que o transporte não poderá ter pessoas de pé, apenas o número de pessoas sentadas, e que o transporte poderá, então, decidir os horários de funcionamento. O próximo inciso nós pulamos para o 11º, e ele diz respeito assim: fica determinada a suspensão das aulas na rede pública e privada por período indeterminado.
Obviamente, né, o colégio, infelizmente, o estudo nesse momento terá que ser suspenso. Eu só não vi no decreto, lendo ele, sobre a questão dos alimentos, porque tem crianças que se alimentam, a sua alimentação mais forte do dia é o almoço no colégio. E neste caso o decreto não traz essa informação se o município ainda vai continuar disponibilizando alimentos para essas crianças. Pelo que eu sei, até está acontecendo, mas seria legal o decreto, já que ele veio falar disso, estipular, informar que os pais poderiam buscar, ou as crianças poderiam lá se alimentar, enfim. Mas, pelo que eu sei, isso está acontecendo. Que pena que não ficou descrito aqui no decreto. Parágrafo 3º desse artigo 1º fala, então, das atividades privadas essenciais. Ficando, então, são consideradas atividades privadas essenciais, ficando vedado seu fechamento os seguintes serviços: assistência médica e hospitalar, produção, distribuição e comercialização de medicamentos, produtos da higiene e alimentos, tratamento e abastecimento de água, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis, coleta e transporte de lixo e esgoto, telecomunicações, processamento de dados ligados a serviços essenciais, segurança privada, serviços de manutenção, de reparos ou de consertos de veículos, pneumáticos, elevadores e de outros equipamentos essenciais ao transporte, à segurança e à saúde, bem como a produção, industrialização e transporte de alimentos e produtos de higiene. Imprensa, compensação bancária, redes de cartões de crédito e débito, caixas bancários, eletrônicos e outros serviços não presenciais de instituições financeiras, agropecuários e veterinários e, por último, funerários. Então, esses podem continuar trabalhando sem problema nenhum. Agora vamos passar as penalidades. Como eu disse, o Decreto 21 ele tinha mais uma ideia de recomendação. Agora o Decreto 22 ele vem com a imposição. Acontecerá se uma empresa for pega funcionando. Artigo 8º. Constitui crime, nos termos do disposto do artigo 268 do Código Penal, infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Parágrafo 1º. As autoridades deverão adotar as providências cabíveis para punição civil, administrativa e criminal, ou seja, 3 esferas, bem como para a prisão em flagrante, quando for o caso de todos aqueles que descumprirem ou colaborarem para o descumprimento das medidas estabelecidas nesse decreto, podendo inclusive ser aplicadas multas, interdições de estabelecimento e cassação de alvarás. Olha o tamanho então dessa penalidade. Além do empregador, pela redação, eu entendo que o funcionário que estiver lá trabalhando, porque ele está colaborando, também será responsabilizado criminalmente. E além disso, a empresa, além das sanções aplicáveis, poderá ter a interdição e perder o alvará. Gente, isso é muito importante. Não tem como a gente dizer que nós entendemos o prejuízo de cada empregador, porque cada empresa tem o seu aporte e tem a sua, então, queda financeira devido a este decreto. Mas nós temos que entender que hoje é mais importante a vida, a dignidade da pessoa humana, do que um serviço. Eu sei que não vai ser fácil, não imagino o tamanho do prejuízo de determinadas empresas que poderão até, quem sabe, ter que chegar à ideia de uma recuperação judicial ou de uma falência. E, sinceramente, não só como advogado, mas como ser humano, eu espero que a prefeitura e o governo possam, depois, quando toda essa pandemia passar, e torçamos que ela se encerre logo, que tenham, então, a prefeitura e os demais órgãos essa ideia de chegar e conseguir negociar com essas empresas para que elas não cheguem a essa ideia de falência, para que elas não cheguem nessa ideia de ter que fechar as portas. Isso, obviamente, acontecerá depois da pandemia, que nós vamos ver isso. Mas, sinceramente, espero que isso aconteça aqui no nosso município e que o governo também tenha essa capacidade de entender todo um prejuízo que o empregador está sofrendo. Gente, em relação a essa medida 22, eu agradeço a atenção de vocês. Qualquer dúvida, podem vir aqui perguntar. Ela é nova, né? Ela saiu hoje, dia 23 de março. E espero que todos estejam em casa se cuidando. Espero realmente que todos vocês estejam fazendo esse confinamento para que essa enfermidade, enfim, esse vírus passe muito rápido pelo nosso país. Um grande abraço a vocês. Fiquem com Deus.